Iniciando então, irmãos, a essência da igreja, né? Nós vimos que ela é santa, católica e apostólica, e nós vamos introduzir esses atributos falando sobre a prática da unidade da igreja, tá? Então, a igreja, a sua unidade. Vamos entender hoje a questão da unidade, né? Então, como nós vimos, o credo niceno confessa uma igreja. Ela está construída sobre uma rocha, um Messias, né? E por que existe a unidade da igreja? Porque ela reside em Jesus Cristo, tá? Gostaria que a gente abrisse a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, no versículo 18. Colossenses 1,18. Estão todos com a Bíblia aí? Os irmãos já disseram que sim, né? Sim, pai. Irmã Lucília, você gostaria de fazer essa leitura? Ah, ela não está. Elisete, você pode ler? Lê para nós, então. Mãe, se você puder aproximar um pouquinho mais do celular, que não tá dando para ouvir. Peraí, mãe. Mami, peraí. Eu acho que o microfone está desativado. Eu vou aí ativar seu microfone, peraí. Vamos ler novamente, Colossenses 1,18. E a conexão dela precisa ajudar a Lucília lá. Pode ler agora. Cristo é a cabeça da igreja. Ah, ela voltou, olha lá, a irmã Lucília voltou. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém. Colossenses 1,18. Então, uma igreja, ela está construída sobre Cristo, né? Portanto, toda a unidade da igreja depende, reside de Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Você viu aí no texto? E a igreja é o seu corpo. Então, esse corpo, toda a unidade do corpo se integra a Cristo, reside em Cristo, né? E tanto Cristo como a igreja são inseparáveis, tá? A gente precisa entender muito bem isso. Não existe a igreja independente de Cristo. E Cristo não está à parte da igreja. Eles são inseparáveis e complementares. Esse versículo que nós lemos, irmãos, em Colossenses 1,18, é fundamental. Olha, Paulo escreve: Cristo é a cabeça da igreja e a igreja o seu corpo. Um completa o outro. Eles não existem separados. Isso nos ajuda muito a entender essa questão do crente que não frequenta a igreja, aquele evangelicalismo moderno, né, quando as pessoas falam: não, eu não preciso ir na igreja para adorar o Senhor. É fundamental, né? A igreja vive em unidade, né? Ela pratica essa unidade em Cristo. Ele é o Senhor, ele é o cabeça da igreja, né? Olha que interessante, a igreja está enraizada e construída sobre Cristo. Agora a irmã Lucília está conectada, né? Pode ler para nós, Lucília, Colossenses 2,7? Colossenses. Pode procurar e ler com calma, né? Muito importante que a gente compreenda bem esse assunto, né? Pode repetir o texto, Mário? É Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Enquanto a irmã Lucília está procurando para ler para nós, eu vou pedir para o Luiz já deixar separado Romanos 13, 14.
E o Vitor, Filipenses 1:21. Por favor, irmãos, que aí a gente vai lendo e participando. Colossenses 2:7. Isso. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Olha que interessante, né, irmãos? Então, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja o seu corpo. Inseparáveis e complementares. E também, irmãos, a igreja, olha, a Lucília leu, está arraigada em Cristo, né? Está enraizada em Cristo. Nele, edificados, está construída sobre Cristo. E apoiados na fé. Isso mostra muito a importância da igreja, irmãos. A igreja não é só uma instituição terrena, né? Vocês notam aqui, né? A sua constituição espiritual, ela está enraizada, não é possível separá-la de Cristo. Ela está construída sobre Cristo. E esse texto, então, nos mostra bastante isso. Olha, apoiados na fé. Apoiados na fé. Nós estamos sob Cristo, irmãos. Ele é a pedra, né? Fica muito claro isso. Como aprendestes e transbordais em ações de graça, né? A igreja é plena, a igreja é vitoriosa, a igreja é gloriosa, né? E toda a sua unidade depende dessa residência em Cristo. Estamos fundamentados em Cristo. Tá claro, irmãos? Sim. Ô, pai, se eu puder falar rapidinho para os irmãos, quando vocês forem falar, se der, cliquem no microfone, porque o microfone de vocês está desativado. Por favor. Aqui na tela, quando a gente passa o mouse ou coloca o dedo sobre a tela do celular. Ok. Então, vamos lá. A gente pode... Estão me ouvindo, Bia? Agora sim, Bê. Estamos ouvindo. Obrigada. Agora sim? Mas eu deixo ele ligado, Bia? Não atrapalha? Não, Bê, pode desligar, por favor. Tem que ligar e desligar, né? Isso, eu estou fazendo da mesma forma. Isso, tem que ligar e desligar, porque Sim, senão dá só interferência. liga quando for falar, né? Isso, obrigada. Vocês vão falar, ler o Ok, vou texto. desligar. Liga. Agora, então, o Luiz vai ler para nós Romanos 13:14. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Amém? Romanos 13:14. Quer que eu leia novamente? Isso. Por favor, Luiz. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Isso. Essa é a linguagem de hoje, né? Amém. Essa é a tradução na linguagem de hoje, né, Luiz? Sim. Sim, Excelente, perfeito. Tenham as qualidades de Cristo, significa revistam-se de Cristo, vistam-se de Cristo. É como uma roupagem, né? As qualidades que Cristo tem, a igreja também deve ter. Por quê? Porque ela está fundamentada nele, né? Sim. Ótimo, ótimo. Amém. E também, irmãos, um outro conceito que fortalece isso está em Filipenses 1:21. A igreja não pode viver sem Cristo, e o Vitor vai ler para nós. Por gentileza, Vitor. Viver para Paulo, o viver para a igreja, o viver para nós é Cristo, não é? Sem Cristo, irmãos, a igreja não tem vida. Eu vim para que tenham vida, não é? Vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos que recebem esta palavra, todos que o Senhor salva e congrega, não vivem sem ele. Né? Então, a nossa vida, irmãos, a vida da igreja depende de Cristo. Ela não vive sem Cristo, né? Amém? Amém. A igreja que não pratica, por exemplo, a palavra de Cristo, ela não está edificada sobre Cristo. Ela
ela pode quebrar essa prática da unidade, nós vamos ver isso daqui a pouco, né, tá? Ela precisa manter, né? Uma coisa é a união com Cristo, outra coisa é a unidade. Nós vamos ver daqui a pouco essa diferença, né? Tá? Então, irmãos, só revendo aqui, né? A igreja está ligada a Cristo, fundamentada nele, é inseparável de Cristo. Cristo e a igreja se completam, ela está enraizada e construída sobre Cristo, ela se veste das qualidades de Cristo e ela não vive sem Cristo. Eu vou pedir para a Bia ler agora João, capítulo 1, versículo 16, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, tá? Os irmãos notam que toda essa exposição tem como base a Bíblia, tá? Então é muito bom para a gente compreender isso, né? E quando a gente precisar também falar com alguém sobre essas questões da igreja, nós temos os textos bíblicos para isso, né? Amém. Encontrei aqui João 1,16. Isso. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. E graça sobre graça. Então, a igreja, irmãos, ela reflete a plenitude de Cristo. Nós recebemos a sua graça, né? Essa graça foi derramada sobre nós e também recebemos a sua plenitude, né? A igreja expressa, a igreja apresenta Cristo ao mundo. Como é que o mundo, como é que é a terra, como é que as pessoas vão conhecer, como é que elas verão a Cristo, né? Como é que elas contemplarão a Cristo? É através da igreja. Por isso é fundamental a nossa vida cristã, né? A nossa prática cristã, o nosso comportamento, a nossa ética, né? O nosso alinhamento com a palavra de Deus, porque nós somos a plenitude de Cristo, irmãos, né? Todos os crentes, todos os crentes. Aqui vocês percebem, né, que a catolicidade da igreja ela é universal e ela também é uma igreja invisível no sentido de instituição. Não é a igreja que nós vemos, né, que reflete a Cristo, é a igreja que Deus vê. E que igreja é essa? Nós falamos sobre isso, né, a igreja invisível. É a igreja, irmãos, que segue a Cristo, que obedece a Cristo, que reflete as suas qualidades, como o Luiz leu, né? Então, ela é plena de Cristo, né? Ela expressa um Cristo que as pessoas conseguirão ver, conseguirão identificar. Olha, esse é o Senhor, né? E olha que interessante, o que ela reflete? Que plenitude é essa? Que qualidades que o Luiz leu lá em Romanos 13, 14, né? Que nós mostramos à igreja, como igreja, de Cristo como igreja. Olha só, verdade, né? A igreja vive e expressa verdade. Poder, né? Poder contra as trevas, as oposições, né? A carnalidade, as coisas anticristo, contra Cristo. A igreja tem poder para resistir, para rechaçar, para combater, né? Ela foi capacitada por Cristo. Olha que interessante, Jesus disse, eu sou a verdade. A igreja expressa a verdade, ela vive isso. Eis que eu vos dou poder e autoridade, a igreja tem poder, né? Jesus era misericordioso, a igreja usa de misericórdia. Jesus é a maior expressão do amor de Deus, né? A igreja também ama. Paciência é um outro atributo que a igreja também apresenta, né, desenvolve em Cristo, né? Bondade, retidão, sabedoria. Nós usamos isso perfeitamente, irmãos? Não, nós falhamos, nós pecamos, né? Nós erramos, mas nós fazemos confissão e voltamos ao caminho. É um problema quando nós não praticamos essas coisas, tá? Agora, quando nós erramos, é uma exceção. Mas, na sua essência, a igreja, que é a plenitude de Cristo, expressa os atributos de Cristo.
tá? Então, esses atributos, eles se refletem, eles se materializam na igreja como recursos da igreja. Os recursos da igreja são esses, né? São bíblicos, eles procedem de Cristo, porque a igreja está fundada em Cristo. É como uma raiz, né, que tira do solo seus nutrientes, né, a sua vida. A igreja que não está enraizada em Cristo não vai refletir os atributos de Cristo. Ela não terá vida em Cristo. Ela não se vestiu de Cristo, né? Amém, irmãos? E muito importante, né? Todos os membros do corpo de Cristo, ele é o cabeça, né? Nós somos o corpo, são igualmente unidos uns aos outros em Cristo. Essa é a unidade da igreja. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos, irmãos... Amém, pastor, estamos sim. Obrigado, Denise. Nós não podemos exigir das pessoas, aliás, exigir de ninguém, né, que elas expressem esses atributos se elas não os tiverem, né? Por exemplo, se a pessoa não se converteu, mas ela frequenta uma igreja, frequentar uma igreja não significa conversão, nova vida. Se não houver conversão, transformação, nós não podemos exigir, né, esses atributos das pessoas, né? Isso é uma coisa que vai fluir em razão da pessoa estar alicerçada em Cristo, tá? Porque quem é a igreja? A igreja não é a instituição terrena. A igreja é aquela que nasce de Cristo, né? É aquela que foi salva por Cristo, separada, ela é santa, e ela, em razão disso, vai expressar essa plenitude de Cristo, refletido nos seus atributos: verdade, poder, misericórdia, amor, paciência, bondade, retidão, sabedoria. Por isso Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo, né? Tá? E isso, irmãos, faz com que sejamos igualmente unidos uns aos outros. Se o irmão anda na verdade, eu ando na verdade, nós estamos unidos a Cristo e também unidos uns aos outros. Agora, se eu ando na mentira, o irmão anda na verdade, nós não estamos unidos, nós não coadunamos, nós não estamos ligados, nem a Cristo, nem uns aos outros. Está claro isso, irmãos? Amém, claro. Muito importante para a gente refletir nossa conduta como igreja de Cristo, né? Amém. Olha que interessante, né? Os crentes estão unidos como membros da casa de Deus, comunidade de Cristo, comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, ele é a garantia, né, de que somos a igreja, ele é a garantia da nossa, o selo, né, da nossa salvação, nossa vida cristã, né? Então, estamos unidos, irmãos, como membros da casa de Deus, comunidade de Cristo, e temos comunhão do Espírito Santo, né? Aqui está a Trindade, né, atuando na igreja, né? Casa de Deus, porque Deus planejou salvar, comunidade de Cristo, porque Cristo salvou, e comunhão do Espírito Santo, porque ele habita em nós. Há um só evangelho, uma só revelação, um só batismo e uma só ceia do Senhor. Isso também reflete a unidade da igreja. Os crentes verdadeiros pregam um só evangelho. Aliás, Paulo faz uma ressalva sobre isso, né? Ele fala: se alguém pregar um evangelho diferente, né, e se eu pregar também um evangelho diferente daquele que Cristo nos ensinou, seja anátema, seja maldição, porque há um só evangelho. Não sou eu que digo o que é o evangelho. Quem é o evangelho? O que é o evangelho? A Bíblia diz. Não sou eu que trago uma revelação, é a Bíblia que traz. A Bíblia é a revelação de Deus, né? Eu não tenho capacidade para isso. Revelação é algo que só Deus pode dar, né? Tá? O batismo, né? Há um só batismo, né? O batismo em Cristo é o batismo da pessoa arrependida, a pessoa convertida, né?
e uma só ceia do Senhor. Quem participa da ceia, né, exercendo essa unidade, esta comunhão, participa legitimamente. Por isso Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, e depois participe da ceia, né? A igreja deve participar. Isso é uma ordenança do Senhor. A igreja deve se batizar, deve participar da ceia. A igreja que está fundada em Cristo, né, que é a essência da igreja, deve praticar, então, um só evangelho, só uma revelação, que é a Bíblia, um só batismo e uma só ceia. Né? Tá? Tudo isso procede de quem? Do cabeça da igreja, do Senhor da igreja, que é Cristo. Rod disse que existe um só Deus, um só Cristo, um só Espírito, uma só cruz, e por isso só pode haver uma única igreja. Né? E essa igreja está espalhada pelo planeta Terra. Quando Jesus vier buscar a igreja, arrebatar a igreja, essa igreja que vive em unidade, que expressa a plenitude de Cristo através das suas qualidades, né? Que é santa, católica e apostólica, que se veste de Cristo, que está enraizada em Cristo, essa igreja, irmãos, será arrebatada, né? Não é o prédio lotado, não é o prédio bonito, não é o prédio feio, não é a igreja grande ou pequena, não é a igreja que promove eventos e muitas atividades, não é nisso que reside a igreja, né? A igreja é a casa de Deus, a comunidade de Cristo, e é formada pelos crentes, em que o Espírito Santo habita e promove comunhão. Até aqui, irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Sim, pastor, eu acho assim, olha, por isso é que é tão importante que nós saibamos, que nós conheçamos a verdade, para que a gente esteja dentro de uma igreja verdadeira, pura, que pratica o evangelho verdadeiro, né, pastor? Que nós possamos segui-lo verdadeiramente, porque muitas vezes é o que você falou, né? Tem a igreja cheia, lotada, que promove eventos, mas muitas vezes você não está de acordo com o evangelho, você não tem, não pratica, não tem aquela pureza do evangelho, né, pastor? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Claro que não é proibido fazer eventos, é claro que não é proibido a confraternização, é lógico que não, né, pastor? Mas que isso seja só complemento das coisas, né? Mas que nela haja o verdadeiro evangelho, né, pastor? Que a gente possa seguir e estar de acordo realmente, né, pastor? Ou, eu digo assim, não estar dentro de uma igreja, sentado, perdendo o seu tempo, perdendo a sua salvação, acreditando, crendo que aquilo é a verdade, né? É muito importante que a gente consiga buscar a verdade realmente, né? Sim. Entendeu? Uma coisa importante que você falou, Denise, você consegue também, como crente, avaliar, né, o local onde você está expressando a plenitude de Cristo, se ele se alinha com a Bíblia, né? Quando você conhece a essência da igreja, você consegue, né, fazer essa avaliação. Senão você chega num lugar, eu gostei daqui, né, me senti bem, né? Muitas pessoas falam, eu gostei daqui porque aqui essa igreja ela anda como eu sou, como eu gosto. Irmãos, isso não é critério. Né? A igreja precisa andar como a Bíblia ensina. Como a Bíblia, Jesus. Exato. Então, muitas vezes a gente vai à igreja e nós seremos confrontados lá. Nós seremos contrariados pelo desejo pela palavra de Deus. Então, é muito boa essa sua observação, Denise, porque esses ensinos bíblicos nos dão critérios, né, para avaliar se estamos sendo a igreja que Cristo planejou que ela seja. Né? De Cristo verdadeira, é isso mesmo. Amém. Eu creio que todos nós estamos no caminho certo. Amém. De Jesus, né? Temos Amém. Para a gente ir se ajustando, né, também, né? É isso aí, vamos nos ajustando. Amém. Mais alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Ok. Então vamos prosseguindo, né?
Vamos seguir aqui o nosso texto, né? Irmãos, ainda sobre a prática da unidade da igreja, que é o nosso assunto de hoje, olha só, os crentes, né, dessa única igreja, onde Cristo é o cabeça e eles são o corpo, olha, são descritos no Novo Testamento como sal da terra. Olha que interessante, né? Eles são o sal da terra. Olha como eles expressam a vida que Cristo lhes dá, né? O que significa isso, né? Significa que eles trazem para a terra, eles têm uma mensagem, eles têm uma vida de equilíbrio, né? Eles têm o sal como um tempero, né? Como algo que traz sentido, né? O templo santo, cada crente, né, dessa única igreja é templo santo, é habitação de Deus. Outro termo utilizado, né, a outra criação. O que significa isso? Nós somos recriados em Cristo. Nós nascemos do pecado, né, e ele nos faz uma nova criação, uma nova criatura. Jesus disse isso a Nicodemos, né? É preciso nascer de novo, né? Nascer do Espírito, nascer da água. Escravos santificados, essa palavra é forte, né? Ela significa servos, né? Nós estamos a serviço de Cristo, serviço da sua igreja, e para isso nós santificamos a nossa vida, né? Filhos de Deus, em Cristo, como igreja, nós somos filhos de Deus, né? E uma coisa muito importante, né, irmãos? Guerreiros contra Satanás. Nós lutamos, né? Paulo nos diz, lá em Efésios capítulo 6, né, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra Satanás, né? E as suas potestades, né? Amém? Então, nós somos descritos assim no Novo Testamento. E temos ali um texto, né, em 1 Pedro 2:9, nós vamos ler, né, que descreve o que é a igreja. Tá? 1 Pedro 2:9. Amém? 1 Pedro 2:9. Todos já leram, né? Quem pode fazer essa leitura aí? Quem está... Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Olha só, hein? Olha Pedro, né? Raça eleita, né? Um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo particular, né? Da propriedade de Deus, né? E para que todo esse corpo, essa igreja, né? Olha, a fim de proclamar as excelências, né, daquele que vos chamou das trevas para a luz, que é Cristo, né? A fim de proclamar o Evangelho. Então a igreja, ela é chamada, ela é separada, ela é formada na ação santa para proclamar o Evangelho, né? Esse é o texto de 1 Pedro 2:9, né? Que descreve o que é a igreja e qual é a sua finalidade, né? Amém, irmãos? Olha só. Vamos aqui, né? Eu saltei aqui algumas páginas, mas eu já voltei, tá? Irmãos, a união da igreja com Cristo, aqui a gente vai falar agora um pouco sobre unidade e união, tá? A união da igreja com Cristo é indestrutível. Por quê? Porque essa união vem dele para a igreja, tá? Então vamos entender uma coisa, o que é a união da igreja? A união da igreja significa que a igreja está fundada em Cristo, ele é a rocha, está alicerçada nele, enraizada nele,
Amém? Ponto. E a unidade da igreja? A unidade da igreja é a prática desses atributos de Cristo que farão com que a igreja mantenha esse conjunto de coisas, essa unidade. A união com Cristo não pode ser quebrada, mas a unidade, a prática dessas coisas, ela pode ser rompida em alguns momentos, em algumas situações, tá? Isso acontece quando a igreja se divide por infidelidade a Cristo. Tá? E você, por exemplo, nós congregamos no Butantã, né? Mas nós, vamos dizer, temos a igreja em Socorro ali com a irmã Denise e o irmão Luiz, pastora Denise e o irmão Luiz. Nós não estamos divididos por infidelidade a Cristo. Nós estamos espalhados para pregar o evangelho. Isso é uma coisa. A unidade permanece. Né? Agora, quando nós praticamos infidelidade a Cristo, que é com quem a igreja está unido, nós rompemos a unidade, não a união. A igreja continua enraizada em Cristo. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, aquela igreja está alicerçada em Cristo. Ela está enraizada em Cristo, ela tem união com Cristo. Mas ela estava praticando coisas que rompiam a unidade, que rompiam aquela prática dos atributos de Cristo, da comunhão. Né? Ela estava sendo infiel a Cristo. Ela estava se dividindo em preferências, ela estava tendo problemas, né? Estava se dividindo na justiça, contra um irmão, contra o outro, né? Ela estava se dividindo na ceia e etc. Né? Mas ela continuava a igreja de Cristo. Então, olha que interessante, né? A unidade pode ser rompida, a união com Cristo não. A igreja estará unida com Cristo até a sua volta, e depois, definitivamente. Mas no decorrer dessa história, desse tempo, ela pode romper em momentos a sua unidade quando ela se torna infiel a Cristo, tá? Obviamente, quando isso acontece, é necessário que imediatamente seja confessado, seja corrigido, para retomar a unidade, tá? Isso não pode permanecer, né? Então, olha só, um dos aspectos que dividem uma igreja é o descuido com a doutrina. Então, por exemplo, agora são textos longos, né? Nós vamos deixar para os irmãos fazerem a leitura depois, estudando essa aula. Em 1 Timóteo 1, de 11 a 21, Paulo chama a atenção, né? Para que não se descuide da prática da verdadeira doutrina. Tá? Quando se descuida disso, né, do ensino bíblico, da prática do ensino bíblico, acaba se resultando em infidelidade a Cristo. Um outro problema, irmãos, eu citei aqui, né, é a autonomia. Pessoas que começam a desenvolver dentro do corpo de Cristo autonomia, né? 1 Coríntios 1, de 10 a 17, Paulo fala sobre isso. Eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. E aí Paulo diz, escuta, está Cristo dividido? Então, na igreja, nós formamos um corpo. A autonomia não é bíblica. Ela começa a dividir, ela resulta em infidelidade a Cristo, porque Cristo uniu, nós não podemos dividir. Né? É como quando a gente fala, né, no casamento, citando a Bíblia Sagrada, né, não separe o homem aqueles a quem Deus uniu. Né? Por isso, Paulo, lá em Efésios 5, compara, né, o casamento com a união entre Cristo e a igreja. Né? Não há autonomia, há unidade. Né? Tá? A questão do partidarismo, né? 1 Coríntios 3, de 1 a 23 também. Paulo vai tratar disso, né? Partidos, grupos dentro da igreja. Ministérios é uma coisa, são grupos organizados para desenvolver dons, talentos e trabalho. Partidarismo são grupos que se contrapõem, né? que lutam um contra o outro. Um reino dividido não prevalece, irmãos. Né? Então, isso resulta também em divisão da igreja, infidelidade a Cristo. Né?
E temos também a questão lá na terceira carta de João, no versículo 9, João cita lá um homem, né, que está cobiçando poder dentro da igreja. Ele quer usar a igreja para adquirir poder pessoal, né? O poder quer tomar conta, quer reger, né? Quer dominar. Isso é usurpar algo que é de Cristo, né? Tá? O poder que Cristo dá à igreja é para a igreja expulsar demônios, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos, combater o diabo, permanecer na fé, não para exercício do poder pessoal, né? Não para exercício, né, da individualidade, de se sobrepor aos outros, né? Hierarquia na igreja, autoridade, níveis de autoridades, organização, é bíblico para que a igreja funcione bem. Cobiça por poder divide, expressa infidelidade a Cristo, né? Um outro motivo de divisão na igreja é oposição à reconciliação, né? Então, lá em Mateus 5, 23 a 26, né, também há uma advertência sobre isso, né? Que nós não devemos nos opor à reconciliação, promover vingança, promover retaliação. Esse é um texto lá do Sermão da Montanha, né, onde Jesus adverte contra isso. Ele está dizendo, em outras palavras, a minha igreja não será assim. O reino de Deus não é assim. Tá? No reino de Deus, nós não retalhamos, nós não vingamos, né? A propósito, né, no reino de Deus, não significa, obviamente, né, ser bobo, ser passado para trás, não é isso, né? Nós agimos com prudência, correção, mas nós não destruímos pessoas e não fazemos planos para isso. Infelizmente, irmãos, como a igreja é formada por seres humanos, né, muitas vezes brota ali um ciúme, uma inveja, um orgulho, alguma coisa que começa, e se isso não for corrigido, né, pode trazer grandes prejuízos, pode trazer divisão, e o mais grave, infidelidade a Cristo, né? Então nós precisamos vigiar, né? Nós precisamos lutar uns pelos outros, né? Pela igreja, pelo evangelho, por Cristo, andar sempre no caminho da reconciliação, nunca em oposição a ela, né? Uma outra coisa, irmãos, olha quantas coisas que podem romper a unidade, né? Quando a igreja não pratica disciplina, a disciplina é bíblica, né? Então, aquele conhecido texto de Mateus 18, do 15 ao 20, né? Quando o Senhor fala, né, que se alguém pecar, né, que ele seja chamado, fale com ele, se ele não der atenção, traga mais uma pessoa, se ele não der atenção, leve à igreja, né? E se ele não acatar a disciplina, né, que ele seja considerado pela sua atitude, né, alguém que não está se alinhando à unidade da igreja. E aí ali o texto, Jesus usa a expressão gentil e publicano, né? Aquele que não está aceitando a disciplina. Mas a disciplina precisa ser praticada na igreja, senão ela pode e divide, irmãos, divide uma igreja, né? Agora, a igreja como essência está fundada em Cristo e essa união não pode ser comprometida, ela não é comprometida, a igreja é indestrutível. Mas a prática da unidade, de andar, o caminhar, esse caminho pode ser rompido, né? Isso acontece no dia a dia, na prática, dividindo a igreja, né? Quando isso acontece, essas coisas que nós estamos citando aqui, irmãos, todas elas significam infidelidade a Cristo. Por quê? Porque a igreja e a palavra de Deus que organiza e mantém a igreja, elas vêm de Cristo. Então, quando nós cometemos esses desvios, nós estamos sendo infiéis a Cristo, né? Bem, temos ainda uma outra característica, né, que é o não socorro aos necessitados também, né? Aquele texto de Mateus 25, do 31 ao 46,
quando Jesus fala, né? Tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer. Ou seja, quando você socorre um necessitado, você está fazendo isso como que a Cristo, né? Tá? Então, e esta é uma prática também necessária, uma prática que faz parte da igreja. A igreja não nega socorro aos necessitados. E os necessitados não são apenas aqueles que têm fome, sede, que estão presos. É algo muito maior, muito mais amplo, né? Quando você socorre um ser humano em todas as suas mazelas, você está socorrendo a imagem de Deus, né? Você está socorrendo o ser humano criado por Deus e, portanto, sendo fiel a Cristo. Essa é a igreja, né? Então, você percebe a diferença entre união e unidade? Alguém quer perguntar algo sobre isso? Tem alguma dúvida sobre isso? Não, nenhuma dúvida. Esclarecido. Tá claro. Quando oramos por uma pessoa da qual nem conhecemos, né? Isso é socorro ao necessitado, né? Sem dúvida, Lucília, sem dúvida. Isso é um socorro ao necessitado, é um socorro. Por isso que a gente está dizendo, o necessitado é uma coisa muito ampla, né? Não é só aquele cara que você leva uma cesta básica ou que mora embaixo do viaduto. É algo muito amplo, né? E a igreja, nas suas práticas, né? Como você citou, Lucília, uma oração por alguém que você nem conhece, né? Exatamente, você está fazendo isso. Amém. E aí, quando você está falando esse tópico aí, eu lembrei do que está acontecendo com a Igreja Universal lá em Angola, né? Uhum. E aí eu li até uma reportagem na rede social que o Bolsonaro, o presidente do Brasil, mandou um pedido ao presidente de lá que não retalhasse em cima de brasileiros, né? Uhum. E aí a resposta dele foi que não era um problema político, mas era um problema jurídico. Ah, entendi. Então está bem encaixado dentro disso daí, né? Não sei se está certo, se está errado o que está acontecendo lá, mas tudo partiu de uma divisão, né? Eu soube esse assunto, Lucília, não sei se os irmãos acompanharam, né? Mas eu li que a igreja lá está se desligando do comando aqui no Brasil, né? Parece que foi alguma coisa assim que aconteceu, né? Teve essa ocorrência, né? Então, infelizmente, tem muitas situações políticas, né? Tem muito jogo de poder, né? Que é uma das cláusulas que a gente estava analisando aqui, por exemplo, 3 João, versículo 9, né? Também não sei detalhes, eu não posso avaliar essa situação aí da Igreja Universal de Angola, mas tem esses aspectos, né? Inclusive houve violência, né? Oi? Houve violência, né? Houve violência. Houve um cobramento terrível. Amém. Mas alguém quer citar algo? Podemos prosseguir? Bom, irmãos, uma coisa muito importante ainda sobre... Olha, hoje é só a unidade da igreja, né? Semana que vem nós vamos falar sobre a prática da santidade da igreja. Agora, eu gostaria que a gente fizesse a leitura, né? Vou pedir para a Beatriz, por favor, João capítulo 17, versículos 20 a 21. Olha que interessante, irmãos. Jesus orou pela unidade da igreja. Essa unidade reflete, né, para o mundo. O mundo vai acreditar que Deus enviou o Cristo para ser o Salvador, né? Vamos acompanhar essa leitura de João 17, do 20 ao 21. Estou abrindo aqui, pai. Sim.
Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, olha só a oração de Jesus, né, antes de partir. Primeiro ele fala, não rogo só por eles, quer dizer, ele orou pelos discípulos, né? Ele orou por aqueles que o seguiam naquela época. Ele também ora por aqueles que hão de fazer parte da igreja, e ele ora com a finalidade de que sejam um, ou seja, de que expressem a plenitude de Cristo, de que vivam, né, essa vida que Cristo ensina, vive e propõe. Por quê? Porque isso vai fazer com que o mundo creia que tu me enviaste. Olha como a unidade da igreja, irmãos, permite que o mundo enxergue Cristo, enxergue o Salvador, se curve ao Salvador, se entregue ao Salvador, né? Vocês estão percebendo, né? É tão relevante a unidade da igreja que Cristo orou por ela. O Senhor da igreja orou ao Pai pela unidade da igreja, né? Então, todos esses ensinamentos, eles devem trazer ao nosso coração, irmãos, cada vez mais a necessidade de mantermos a nossa unidade. E isso agora, em tempos de isolamento, está sendo fortalecido, né? Está sendo trabalhado pelo Espírito Santo na vida da igreja, né? O mundo vive em disputas, né? E quando essa unidade é apresentada ao mundo, né, essa unidade da igreja, vai mostrar ao mundo também que existe uma unidade, né, entre a igreja e Cristo, e Cristo e o Pai, né? Essa unidade será vista pelo mundo, né? Olha só, a unidade autêntica da igreja não é promovida pelo ecumenismo que admite todo mundo, mas é baseada na obra do Espírito Santo. O que é o ecumenismo, irmãos? O ecumenismo que admite todo mundo é a tentativa de juntar, de unir, de congregar diferentes crenças, né, diferentes confissões de fé, muitas delas que não se alinham com o Evangelho, e isso, portanto, não promoverá nunca uma unidade autêntica, né? Sem criticar religiões, porque não é esse o nosso papel, né? Mas sim, as bases de crença dessas religiões, se elas não se alinham com a palavra de Deus, esse ecumenismo jamais resultará numa unidade autêntica da igreja. Quem mantém a unidade da igreja é o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. É ele que une, é ele que purifica, é ele que habita e capacita a igreja para praticar essa unidade, né? Tá claro isso, irmãos? Então, muitas tentativas foram e são feitas na história, né? Não, vamos nos unir, né, com a igreja que também adora ídolos. Vamos nos unir com a igreja que promove trabalhos, né, que faz oferendas a outros deuses. Isso não é possível, irmãos. Não liga, como diz, não dá liga, né? Isso não promove uma unidade autêntica. Então, é muito bonito, é muito, vamos dizer assim, uma tentativa muito bonita promover, né, cultos ecumênicos, a participação de pessoas, de líderes religiosos, mas isso não promove unidade, irmãos, né? Eu me lembro que já estive em alguns lugares, né, ou no enterro, ou num casamento, onde naquele lugar ali não se praticava a palavra de Deus, né, na sua essência, mas houve um respeito, né? O líder religioso ali daquele lugar me concedeu uma palavra, ou concedeu à pastora Elisete uma palavra, mesmo nós não tendo mantendo aquela unidade autêntica com eles, mas ele, por respeito, né, por educação, nos concedeu a palavra, né? Isso é muito educado, é muito ético, mas isso não significa unidade autêntica da igreja. A unidade da igreja tem como base a obra do Espírito Santo,
que vai trabalhar com Cristo como essência, como fundamento. Então, é ele que une, purifica, habita e dá dons à igreja para que ela pratique a unidade. Sem isso, a igreja não pratica a unidade, tá? Então, uma coisa é a união pública, a demonstração pública, as atitudes diplomáticas, educadas, a ética. Isso é importante, sim, mas isso não mexe com a essência, não define unidade autêntica da igreja. Amém, irmãos? Está claro isso? Você pode ver, às vezes, olha, ali eles estão se unindo, eles estão andando juntos. Isso não é possível se a base não for Cristo e a sua palavra, tá? Amém? Estamos chegando ao final, né? Então eu perguntaria, está claro isso também, irmãos? Tá sim, pastor. E eu queria só comentar que eu e o Luiz somos sócios, né, da AFEPESP, da Associação de Funcionários Públicos. E toda associação tem um espaço ecumênico, né? Que é tipo uma capela, né, enfim, um local onde se reúnem todas as crenças, né? Entendi. E a primeira vez que nós conhecemos aqui a FEPESP de Serra Negra, eu me lembro que tinha um casal com filhos já adolescentes, né? E um deles disse assim, né? Uma outra criança disse: ali se reúne a igreja de Cristo, né? Aí o rapaz disse: não se reúne a igreja de Cristo. Ali é um espaço onde se reúnem todas as crenças, e não somente a igreja de Cristo. A igreja de Cristo certamente estará lá também, mas não é o local onde se reúne a igreja de Cristo, é onde todas as crenças. Então, um explicou para o outro, e eu lembro que eu prestei atenção nisso, sabe? O adolescente explicando que certamente a igreja de Cristo também estaria ali naquele espaço ecumênico, mas que aquela não era a igreja de Cristo, porque tinha outras crenças. Olha, outros que interessante, deuses ali, né? E era um muito bem rapazinho explicado. assim, um rapazinho, pastor, de, sei lá, 15, 16 anos, sabe? Isso me chamou a atenção, achei muito bonito, e olhei para os pais, assim, como quem diz, puxa, parabéns, né? Não cheguei a falar com eles, mas eu disse, puxa, que bênção os pais terem passado para esse adolescente esse conceito, né, pastor? Sim. E visão, né? Visão muito clara, né, da situação. Uma visão né? muito clara. Eu lembro que eu fiquei assim, como dizem aí as mães, né, babando assim, né? Falei, ai, meu Deus, né? Puxa vida. Mas muito interessante, isso tem a ver com o que nós estamos falando, né? Você ia falar, Lucília? Exato, e aí eu lembro que, porque ali se reuniam várias crenças realmente, né, e não somente a igreja de Cristo, mas ele afirmou que certamente a igreja de Cristo também estaria ali. Era apenas um espaço ecumênico, né? Isso, exato, Não achei muito reflete unidade. interessante, nunca me Sim, esqueci. não reflete unidade, perfeito. Lucília, ia falar alguma coisa? Você ia dizer algo, Lucília? É verdade, tem esses espaços, né? Quando a gente fez aquele passeio que fomos lá na casa da Denise, depois a gente foi lá num parque e tinha um espaço, né? Nós cantamos, oramos, então é um espaço aberto. Sim. Assim, para quem quiser se reunir, né? Verdade. Mas não estava atrelado a nada, era simplesmente um espaço. Sempre foi assim, né, irmãos? Nos dias de Jesus também. Também haviam as diversas crenças, né? O grupo de deuses romanos, deuses gregos, um judaísmo que havia se afastado da fé genuína, e Cristo estava ali pregando o evangelho. Então, são expressões de fé, de crenças, mas a unidade da igreja não se reflete nisso, né? Isso é ecumenismo. Não sei se o Vitor, a Bia, a Elisete querem comentar algo sobre isso também, né? Mas é muito importante a gente ter isso bem claro, né?
Aham. Sim, exatamente. Verdade, Vitor, verdade. Muito bem observado, né? Jesus disse também no Evangelho que ele iria causar divisões na própria família, né? Por quê, irmãos? Exatamente por causa disso, né? Não, na própria família pode acontecer nessa divisão em razão da prática de fé, né? Da fé em Cristo e da não fé em Cristo, da religiosidade, etc. E quando vocês estavam falando, eu estava me lembrando de Paulo, né? Quando ele chegou em Atenas, ele foi ao Areópago, que era um local que reunia ali todas as divindades da religião grega, né, da religião mundial, e ali todos os deuses estavam colocados, era um espaço ecumênico, né? E Paulo começou a pregar ali, alguns zombaram, outros acreditaram, mas ele falou, olha, o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, havia ali um espaço vazio, né? Então ele faz menção disso, ele fala, é o Deus que criou, né? Todas as coisas, é o Deus que eu prego, é o Deus que eu sigo, era um espaço ecumênico. Paulo não estava em unidade de fé com aqueles homens, né? Mas havia ali o respeito precisa, né, irmãos? Mas não se deve omitir a verdade. Então, é lógico, a gente não vai sair chutando imagem, né? Falando mal dos outros. Não, isso é muito errado, né? Isso não é bíblico. Não é isso que o Senhor ensina, né? Mas a unidade é algo muito mais profundo, né? Amém? Isso acho que está bem claro, né? Amém, pastor. É isso mesmo. Então vamos lá, né? Nós estamos agora aqui já finalizando, né? E concluindo, irmãos. Então, o que é unidade? É ter uma só mente no Espírito Santo. Sermos juntados e ligados uns aos outros. Isso aqui é um resumo de tudo que nós vimos, né? Até agora. Então, unidos, irmãos, andando em unidade, nós crescemos em Cristo, porque Ele é o nosso fundamento. Ele é a vida, Ele é a base, Ele é um revestimento, Ele é tudo para nós. Então, vocês estão convencidos de que unidade não é só ajuntamento de pessoas, tá? Às vezes a gente pode e deve, eu acho, né, se alegrar. Agora é difícil isso por causa dessa pandemia, né? Mas quando nós congregamos muitas pessoas num local, nós ficamos muito alegres, né? Quando as pessoas vão à igreja, todos vão à igreja, a gente fica muito alegre, né? Mas o número não reflete, irmãos, a igreja genuína, a igreja verdadeira, a unidade. Unidade é algo profundo, né? É algo que depende da ação do Espírito Santo, de estar ligado, enraizado a Cristo, portanto, é uma somente. Se nós tivermos divergências, onde nós vamos nos reconciliar, irmãos? Na palavra de Deus. Se eu tenho uma opinião, alguém tem uma outra, onde nós vamos resolver isso? Na palavra de Deus, né? E aí nós vamos continuar juntos, né? Crescendo em Cristo. Caso contrário, não é possível, né? Então, a unidade não é algo criado pelos cristãos, né? Eu criei a unidade. Eu não criei nada. Isso é obra do Espírito Santo. Nós podemos e devemos promover a unidade, praticando a palavra de Deus, né? Sendo fiéis ao cabeça, ao Senhor, ao fundamento da igreja, que é Cristo. Irmãos, existem muitas tentativas contra a unidade. É uma luta, né? Mas os verdadeiros crentes vão resistir.
eles continuarão unidos como membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo, até o fim. Então, a igreja de Cristo, que está não só unida a ele, mas anda em unidade, vai permanecer até o fim, né? Lá no Evangelho de Mateus, Jesus faz uma menção sobre isso, né? Ele exorta a perseverar até o fim, porque não se iluda, né, de que não haverão tentativas contra a unidade. Elas acontecem dentro da família, dentro da igreja, na sociedade, para dividir os crentes. Esse é um alvo do reino parasita de Satanás, tá? Ele está inserido no reino de Deus e ele luta dia e noite para dividir a igreja, para tentar contra a unidade da igreja. Os verdadeiros crentes continuarão unidos, né? Nós temos um exemplo muito corriqueiro, né? Quando um fala mal do outro, quando um luta contra o outro. Irmãos, isso não é promovido pelo Espírito Santo, não é coisa da igreja. Isso é contra a unidade da igreja. Só para citar um exemplo, né? E todos aqueles que nós já citamos aqui, né? Então, vamos permanecer, né? E eu gostaria de encerrar essa aula lendo com vocês, né? Um momento glorioso, onde toda divisão externa que acontece hoje na igreja vai acabar, né? A unidade do corpo de Cristo, ela só será completa na eternidade, né? E nós temos um texto lá em Apocalipse, capítulo 7, os versículos 9 a 17. Beatriz já passou por aqui, né, no capítulo 7 do Apocalipse, então é muito importante a gente ir revendo, né? E esse é um momento onde a unidade da igreja será completa, né? Glória a Deus, né? Vou pedir aqui para um de vocês aí fazer essa... Vamos ler um versículo, talvez seja meio difícil fazer isso, mas vamos tentar fazer isso, né? Eu vou começar lendo e cada um de vocês vai lendo um versículo, na sequência nós vamos lendo. Olha, Apocalipse 7, 9. Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, estavam de pé, olha, todos juntos, de pé, diante do trono e diante do Cordeiro, trajados de vestes brancas e com palmas nas mãos. Um outro irmão leu 10. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoravam a Deus. Amém. O 12. Cantamos. Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus, para todos sempre. Amém. 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Isso, 14, Luiz ou Elisete. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia. Luiz leu 15. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Aleluia. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono
os apresentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Podem dizer amém? Texto Amém. lindo. Aleluia. Amém. Essa é a unidade completa, a unidade perfeita, né? Que nós estamos vivendo agora, mas que se completará no reino de Deus. Olha que texto, irmãos. Está claro para vocês? Né? A Amém. igreja é unida a Cristo e vive em unidade. E assim o será para toda a eternidade, né? E olha que bênção, né? Deus envolvendo a todos, todos juntos, todos ao redor do trono, louvando a Deus, né? Que a gente já viva isso agora, irmãos, aqui na Terra, né? E que a gente continue vivendo por toda a eternidade. Né? Amém. Bom, essa é a exposição, então, do assunto de hoje, né? A prática da unidade da igreja. Os irmãos têm alguma pergunta? Tem mais algum comentário? Está claro? Mário, Oi. eu gostaria de pedir para você comentar ainda sobre esse tópico último que você discutiu sobre a unidade da igreja, que eu achei muito, muito legal, muito interessante. Você poderia nos orientar sobre as igrejas neopentecostais, sobre esse assunto, relacionando a unidade da igreja? Porque é uma igreja que parece bastante a igreja de Cristo, né? E, de repente, ela tem na doutrina coisas que ela prefere pregar, que ela prefere dar ênfase, não sendo completa essa doutrina, né? Eu gostaria muito que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque é algo que engana bastante, é algo que cresce os olhos, a gente passa a admirar algo que não é uma pura doutrina, não é uma unidade realmente da palavra. Poderia nos citar até mesmo alguns exemplos mais claros para que a gente pudesse perceber o interesse, a disposição daquele povo, que na verdade o que eles querem, né? Eles usam o evangelho para, entendeu? Então, sobre a questão neopentecostal, né? O que é a igreja neopentecostal, irmãos? São igrejas que saíram do movimento pentecostal, né? E desenvolveram novas teologias, por isso é neopentecostal, são novos conceitos, né? Então, o que está atrelado a isso? Nós temos que checar tudo isso na Bíblia, né? Por exemplo, existem ideologias, existem objetivos que as igrejas planejam para atingi-los à parte da palavra de Deus. Então, as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, né? O comando, o objetivo final daquilo é arrecadar dinheiro, né? As igrejas, né? Que promovem, que pregam coisas, né? Que sempre lidam com a exaltação do homem, né? Olha, se você frequentar aqui, né? Você vai adquirir bens, se você frequentar, você vai adquirir sucesso, etc, etc, né? Eu me lembro muito, irmãos, de uma parábola que a gente pregou alguns domingos. Nós não temos, irmãos, como combater essas igrejas, nem devemos fazer isso, não é o nosso papel, mas combater as falsas teologias. Como? Pegando a palavra de Deus. E eu lembro que nós pregamos uma parábola, na sequência da parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio. Então, a palavra de Deus foi semeada, né? Nós vimos na parábola do semeador, mas o inimigo daquele fazendeiro se infiltrou e plantou joio, né? Então, nesse conjunto todo de coisas, o joio não vai ser arrancado agora. Ele só o será na vinda de Jesus. Então, essas teologias, essas falsas doutrinas, essas igrejas neopentecostais, muitas delas na televisão, muitas delas muito cheias, porque isso é um pensamento que se coaduna com o pensamento da comunidade. Hoje as pessoas estão em busca de prosperidade, de sucesso, de dinheiro, etc.
Isso só será separado, irmãos, na vinda do Senhor. Agora, nós temos que tomar cuidado, né? Porque Jesus também disse, além de Jesus citar essa parábola do joio e do trigo, ele também disse, muitos virão em meu nome, muitos farão sinais, se possível, enganariam até os escolhidos, não é? Então, nós precisamos ter cuidado. Quando você vai orientar alguém sobre o frequentar uma igreja, você deve orientar essa pessoa que ela frequente uma igreja que pratica a palavra de Deus. É claro que nós congregamos juntos, se a gente for convidar alguém para ir aí, vamos convidar para ir nossa igreja, né? Mas existem igrejas também que pregam, vivem a palavra de Deus. Essas outras igrejas, elas não praticam, de fato, o evangelho de Jesus. Precisa muito cuidado, mas levam a igreja, falam de Jesus. Eu me lembro que também nós pregamos sobre a questão, aliás, foi uma quarta-feira, o culto de oração, a questão dos milagres, das curas, né? Lá nós vimos que o reino de Satanás também promove isso, né? Também faz milagres. Isso atrai multidões. Só que o resultado final é diferente dos milagres de Cristo, né? O resultado final é a perdição, né? Então, hoje é muito tênue, é uma linha muito tênue, né? As pessoas, elas estão necessitadas, e quando você fala, olha, você vê, outro dia eu vi um depoimento de uma pessoa que estava destruída financeiramente, emocionalmente, etc, etc. E ela foi num determinado culto, e ela, a partir dali, ganhou tantos milhões, e comprou o carro, e comprou a casa. Então, são essas figuras que são apresentadas. Irmãos, Deus pode, sim, abençoar uma pessoa dessa forma, né? Mas a apresentação que uma igreja faz de Cristo é outra, né? É outra. Então, fica muito evidente o objetivo dessas teologias, dessas igrejas. A igreja, o texto que nós lemos, né? O texto que nós lemos, qual é a finalidade da igreja? Crescemos em Cristo a fim de proclamarmos o Cristo, que é a verdadeira luz dos homens, né? Então, nossa base, pastor Elisete e irmãos, sempre será a palavra de Deus. Fora os movimentos vão surgir. Ô, pastor Mário? Sim. É como ontem nós meditamos também com as mulheres, né? Os 5 solas, né? 5 solas. Que são as escrituras, só Cristo, só a graça, só louvor a Deus, que é muito importante para a gente analisar também a unidade da igreja, né? Só a fé. Só a fé. Então, nós vemos que às vezes nós vemos cultos, programas que se dizem pregar a palavra, mas é um verdadeiro mercado, né? As pessoas estão vendendo pulseira, vendendo colar, vendendo anjo, vendendo Bíblia, vendendo livro, tudo junto, e falando de Cristo, e falando do poder, né? Então é muito sério isso. É muito sério. Dá a impressão que usa a palavra para chamar as pessoas, mas na verdade para vender seus produtos. Sim. É muito triste ver o que fazem com os mais simples, as pessoas mais ingênuas, né? Então isso me preocupa também. E eu acredito que esse tipo de fé, de credo que é pregado, não é a unidade verdadeira da igreja na palavra, né? Não é. Não é. E se nós formos pensar, a gente volta àquela igreja que se destituiu da igreja verdadeira de Atos, que também começou, que hoje é a igreja católica, né? Que vende seus produtos, que vendia indulgências, vendia o lugar no céu, vendia a entrada no céu. E é por isso que hoje eu fico pensando que a igreja católica é tão rica, né? Que ela vendeu tanta entrada no céu, que é uma das igrejas mais ricas que nós temos na Terra. Vendeu tanta indulgência. As pessoas, elas pagavam os seus pecados, compravam o perdão. E hoje o perdão é só em Cristo. Sim. E
é por aí, é meio que por aí. A unidade da igreja é a unidade bíblica, né? Centrada na palavra. Não que não tenhamos, como o pastor já falou, não somos abençoados de todas as formas. Somos curados, somos abençoados financeiramente, somos abençoados através do irmão, de uma palavra, de um conselho, mas nós temos que pregar apenas a unidade mesmo bíblica, né? Da palavra de Deus. Essa aula é tremenda. Aula importantíssima. Estou maravilhada com esta aula. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui entre nós aqui, né? Eu não assisto, tá? Se eu fosse assistir a algum programa de televisão promovido por alguma igreja, isso é a minha opinião, você é livre, né? Eu assistiria os programas da igreja presbiteriana, quando o pastor Hernandes Dias Lopes traz ali as suas exposições. É muito bíblico, irmãos. É muito bíblico. Nós não estamos na televisão, né? Mas é uma igreja, por exemplo, é um pastor que ele... Eu estou até fazendo aqui uma menção, né? Ele fica na palavra de Deus. Quando eu vejo outros movimentos, irmãos, eu realmente vejo objetivos extra-bíblicos, né? Então, cada um de nós é livre, né, para assistir, para até analisar coisas. Até você pode assistir e analisar as teologias, né? Mas vamos ter cuidado e orientar as pessoas a terem cuidado, né, com essas coisas, né? Eu lembro, falando um pouquinho ainda sobre esse assunto que a pastora Elisete ventilou, antes da reforma, irmãos, a igreja medieval se afastou da fé. Os sacerdotes não saíam dos mosteiros, eles não estavam nas igrejas locais, eles não estavam ensinando a população. O que começou a acontecer na população? Eles começaram a promover reuniões místicas, eles começaram a vender anjos, relíquias, isso antes da reforma, irmãos. Nós estamos falando aqui de um período do ano 590 ao ano 1517, quando aconteceu a reforma, que é a Idade Média. Olha, 1000 anos de engano, uma igreja inativa e movimentos corrompidos, né? Então, a igreja da Idade Média, que muitos historiadores chamam da Idade das Trevas, viveu isso. A igreja se omitiu, a igreja se corrompeu e começaram a surgir movimentos populares que buscavam o quê? Prosperidade. Esse assunto que nós vivemos hoje é repetitivo. A história já demonstrou isso. Então, eles vendiam anjos, eles vendiam prosperidade, eles vendiam coisas místicas, e a população carente da palavra de Deus ia atrás disso. Então, sempre tem duas coisas: essas práticas e a igreja que está na palavra de Deus. Elas vão lado a lado. É trigo e joio. Eu gosto muito daquela parábola, né? Isso só será separado verdadeiramente na vinda do Senhor. Por quê? Porque só Deus tem a capacidade de fazer isso, né? Cabe a nós resistir e permanecer na palavra. Essa é a minha visão do assunto, né? Mas, muito cuidado. Não sei se alguém quer dizer algo sobre isso, mas isso é uma coisa muito pouco que ocorre muito, né? É mais ou menos aquilo que Jesus fez quando entrou no templo, né? Uhum, exatamente. E ali ele não poupou nada. Ele realmente, uma área que era reservada para os estrangeiros que doarem a Deus, né? Eles estavam fazendo comércio lá dentro. Então, esse é um exemplo também muito interessante que a Lucília está trazendo, e é o que ocorre hoje também, né? Amém, né, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Essa aula aqui, esse PowerPoint que eu apresentei, eu vou mandar para vocês, né? Toda semana eu estou mandando por e-mail, e nós vamos, com a permissão de Deus, nos encontrar de novo no próximo domingo, né? Amém. Esse horário aí complicou vocês, está tudo certo, está bom. Podemos fazer a escola bíblica dominical. Para nós, sem problema, viu, pastor? Para mim e para o Luiz, sem problema, às 10 horas. A escola bíblica. Para mim também, mas aí está baixa a participação, né?
Aí pode ser, no horário muda, né? Não sei. Tá bom, vamos sentindo isso também, né? E, enfim. Próxima aula. Para mim e para o Luiz, se precisar mudar o horário também, sem problema. Amém. Tá bom. Para mim também, sem problema. Hoje, no Cliff à noite, a gente vai dar uma comentada com a igreja, né? E vamos ouvir as opiniões também, né? E ver se a gente chega num consenso. E na próxima aula, irmãos, nós vamos continuar falando sobre a essência da igreja, tá? Fundamentada em Cristo. Hoje nós falamos sobre a prática da unidade. Eu creio que foi construtivo, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a prática da santidade da igreja, tá? Que é também um atributo histórico da igreja, ligado e fundamentado em Cristo, tá? Então, ore por isso, prepare-se, né? E se você tiver questões, pode trazer aí para a gente discutir, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para a pastora Elisete encerrar essa aula orando, né? E já de antemão agradecendo vocês aí por participarem. E uma alegria grande ver vocês de novo, hein? Uma alegria muito grande, né? Muitas saudades aí. E que Deus abençoe o domingo de vocês aí, viu? Amém. E até às 18 horas aí. Em nome de Jesus aí, né? Sim. Acabou? Tá. Sim. Você pode pedir para as pessoas que gostaram, colocar no grupo da igreja. É verdade. Outros. Sim. Irmãos, a bateria da pastora Elisete acabou. Então eu vou pedir para pastora Denise, está aí? Acho que ela saiu também, né? A pastora Elisete pode ir do seu lado, né? Oi? A pastora Elisete pode ir aí do seu lado, né? Acho que agora não dá. Não dá? Não, tá bom. Você está ocupando muito espaço, né, pastor? É o pijama. Ô, Lucília, então, nos dirige em oração aí, por favor, encerrando essa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos neste dia, nessa manhã tão maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, por este estudo que veio enriquecer o nosso conhecimento, enriquecer de forma que possamos cada vez mais te conhecer a tua palavra. Amém. E saber para que o Senhor nos chamou. Amém. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa o pastor Mário, pastor Elisete, pastora Denise, Luiz, Bia, Vitor, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que ainda ouvirão esse vídeo, Pai. Obrigado. Nos abençoa com toda sorte de bênção, nos dando um domingo de paz, harmonia, e que estejamos prontos para o culto das 18 horas, mais fortalecidos na tua fé. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Lucília. Amém. Irmãos, se vocês se sentiram abençoados, é uma forma da gente chamar as pessoas também, divulguem, né, essa aula, expressem essa aula para os irmãos, né, e também essa aula foi gravada, ela estará disponível a todos, né, mas faça a propaganda da aula para que mais pessoas participem, né, e sejam abençoadas. Lucília, um beijo. Deus te abençoe. Pastor. Fica na paz. Fica na paz. Bom domingo, até mais tarde. Até mais. Não sei se a Denise e o Luiz estão nos vendo. Um beijo aí. Beijo, Lu. Oi? Mandei um beijo para Lu. Beijo. A Bia, chegou a minha Bíblia, tá? Jerusalém. Eba! Você já está lendo, Lu? Já estou lendo, já estou desfolhando ela e separando as folhas novinhas. E tá gostando? Estou gostando, é bem legal mesmo, muito boa. Perfeito. É uma linguagem muito boa, né? Muito. Só preciso me acostumar com ela, né? Agora eu fui buscar minha antiga, né? Ela já fala sozinha comigo. Não, mas a gente vai acostumando, Lu. E é legal que tem vários comentários e referências, né? É muito legal mesmo. Muito bom.
Mas que bom, Acrescenta muito, né? feliz. Obrigada, viu? Que isso. Um beijão, a gente se vê às 6, né? Isso, até mais, tá? Até às 6. Tchau. Obrigado, Lucília, Beijo. Vitor, Bia, Lisete, Deus abençoe. Até mais tarde. Até mais. Amém.